Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo desse domingo a gente vai falar do empate entre Botafogo e Atlético Paranaense em partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre essa partida. E se você está chegando agora, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações a cada novo vídeo publicado, compartilhe o conteúdo em redes sociais, grupos de WhatsApp e Telegram sobre o Atlético Paranaense, porque assim você faz com que mais gente conheça o conteúdo produzido por aqui e ajuda a fortalecer esse nosso projeto. Então vamos lá para falar de Botafogo 1, Atlético Paranaense 1, lá no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro, partida para a qual o técnico interino Wesley Carvalho escalou o Atlético Paranaense, com Bento no gol, Kaká, Kaique Rocha e Thiago Galeno formando o trio de defensores, Tomás Coelho na ala direita, Eric Fernandinho à frente do sistema defensivo, Lucas Esquivel na esquerda, lá como articuladores Bruno Zapelli e Vitor Bueno, e logo à frente, ou bem à frente, Pablo como homem de referência do ataque do Furacão. Essa escalação ela era natural, inclusive já era o que a gente poderia ter visto em Porto Alegre, caso o Canóbio fosse utilizado pelo Marcelo Bielsa na partida da última terça-feira da seleção uruguaia, ou caso o Canóbio não chegasse a tempo de disputar a partida. Então era natural que fosse assim, inclusive em uma live que eu fiz aqui no canal com o Paulo, eu cheguei a comentar que imaginava que seria dessa maneira, acabou se confirmando, não vejo nada de errado com isso. E um primeiro tempo, gente, que foi interessante apesar dos pesares, tá? Principalmente ali até os 25, 30 minutos, a gente tinha um jogo dinâmico, cada uma das equipes tentando construir a partir de ferramentas diferentes, né? O Botafogo sempre tentando encontrar nas velocidades de Júnior Santos pela direita e de Vitor Sá pela esquerda os desequilíbrios para procurar na área o Tiquinho Soares, que é o artilheiro da competição, talvez o principal jogador do Campeonato Brasileiro 2023. Inclusive, aos 24 minutos da etapa inicial, o Tiquinho Soares, em um escanteio cobrado pelo Botafogo, acaba cabeceando e abrindo o placar para o time carioca em um momento que não existia o VAR, e revendo o lance por diversos ângulos, me parece que houve um empurrão bastante claro do Tiquinho sobre o Thiago Galeno. A meu ver, se houvesse o VAR, provavelmente o lance teria sido invalidado. Existe um movimento, existe muito claramente, você consegue perceber as mãos do Tiquinho Soares nas costas do Thiago Galeno, que já se projetava no ar, né? E conforme você vai avançando no replay, você percebe que existe um movimento de extensão dos braços que caracteriza o empurrão. Desculpa, a gente acabei encostando no microfone. E o Atlético, por sua vez, tentava articular com Fernandinho, Vitor Bueno e Bruno Zapelli por dentro para conseguir acionar por fora o Lucas Esquivel pela esquerda e Tomás Coelho pela direita, que era como o Atlético pretendia chegar à área do Botafogo. A gente viu na partida desse final de semana, né? Eu ia dizer deste domingo, mas não começou ontem, enfim. Um Fernandinho muito participativo, um Bruno Zapelli muito participativo e que a gente precisa destacar pela intensidade. Parece que ele vai se adaptando ao ritmo do futebol brasileiro. Hoje já fisicamente lutou bastante para recuperar algumas bolas. Foi importante para o Atlético também quando o time estava posicionado na defesa. E, a meu ver, foi o principal articulador, tá? Especialmente o Vitor Bueno, de um modo geral, teve uma atuação bastante apagada. E foi nesse contexto de tentar fazer a bola chegar às linhas laterais que o Atlético consegue acionar o Coelho, que encontra o espaço para fazer o cruzamento e encontrar o Pablo em posição, a gente precisa reconhecer, duvidosa, tá, gente? O ângulo da câmera não me permite cravar que o Pablo estivesse impedido, mas a sensação é que ele podia sim, ou deveria sim, estar um pouquinho à frente da defesa do Botafogo. Então, ambas as equipes têm muito o que reclamar pela ausência do VAR na partida desse final de semana, né, que começou ontem e terminou hoje. Aí a gente começou a ter as seguidas quedas de energia, né? O primeiro tempo ele foi, entre aspas, se arrastando até o momento em que o árbitro desiste, né? Porque tinha, acho que 2 ou 3 minutos ainda para jogar. Houve uma insistência do Botafogo para que a arbitragem esperasse pela resolução do problema para poder finalizar o primeiro tempo, que isso acabou não acontecendo. Os times foram para o vestiário, acabaram voltando, foram disputados alguns minutos, né? 6 minutos da segunda etapa, até o momento em que a gente tem a saída, mais uma saída de energia. E aí foi seguido todo aquele protocolo previsto pelo Regulamento Geral de Competições da CBF. O árbitro esperou a primeira meia hora, viu que a coisa não se resolveu, esperou mais 30 minutos, a coisa novamente não se resolveu,
o jogo acabou sendo adiado e remarcado para esse domingo, às 15 horas, no mesmo estádio, sem a presença de público, por conta do fato de que havia um Flamengo e Vasco marcado para 16 horas do mesmo dia, na mesma cidade do Rio de Janeiro. Então, não dá para negar que o Atlético tenha tido alguma vantagem competitiva pela ausência da torcida, isso é uma coisa que é até natural. Se fosse na Arena da Baixada, a sensação entre os atleticanos seria o mesmo, mas mais importante do que isso é que aconteceu uma coisa que não deveria acontecer. Um jogo de futebol, de um campeonato brasileiro de primeira divisão, especialmente envolvendo um time que é o líder e um que quer brigar pelo G4, como é o caso do Atlético, não deveria ser interrompido por essa falta de energia. E aí a gente tem a necessidade de que se apurem as responsabilidades. O Botafogo diz que a culpa é da Light, aponta que existiam outros pontos sem energia no bairro do Engenho de Dentro, lá no Rio de Janeiro, e a Light chegou a emitir um comunicado informando que as linhas do estádio, né, as duas linhas dela no estádio, estavam íntegras e... qual foi o último? Íntegras e disponíveis para serem utilizadas. Então, considerando a dubiedade nesse momento, não vou eu aqui apontar o dedo para o Botafogo e tratar o clube carioca como culpado, mas é verdade sim que é um episódio que envergonha muito o Campeonato Brasileiro e que deveria, a meu ver, ser apurado, ser investigado aí com o devido cuidado, para se poder afirmar que se houve ou não responsabilidade do Botafogo, e se o Botafogo tem responsabilidade, que aí ele seja punido, penalizado com uma multa, por exemplo, ou jogar uma ou duas partidas em outro estádio, não sei exatamente o que prevê a legislação esportiva nesse caso, mas é um fato de que não deveria acontecer o que aconteceu. A torcida do Botafogo acabou deixando de assistir o jogo e o Atlético teve que reestruturar toda a sua logística para voltar do Rio de Janeiro nesse domingo, em vez de no sábado, como havia sido programado anteriormente. E aí, gente, depois de todo esse episódio aí que eu narrei, a gente teve o reinício do jogo nesse sábado, às 15 horas, a partir dos 6 minutos do segundo tempo. Um Atlético que, na verdade, as duas equipes, né, menos dinâmicas do que a gente viu no sábado, um jogo bastante morno. O Atlético corrigiu os espaços que concedia aos jogadores de velocidade do Botafogo, acabou dificultando a ação do time botafoguense, até que o Atlético passou a recompor com uma linha de 5 e uma segunda linha de 4 marcadores, então acabou espremendo o espaço no centro do campo, dificultando a vida do Botafogo. E o fato de que o Atlético se reestruturou para marcar dessa maneira, somado às entradas de Hugo Moura e de Romo nos lugares de Fernandinho e de Bruno Zapelli, quando o Atlético perde muita qualidade no meio de campo, acaba indicando que o Wesley Carvalho se sentia muito confortável com aquilo que ele vinha conquistando. Seria o 4º ponto em 2 partidas fora de casa, então isso é realmente um excelente resultado, nada contra isso. Mas eu fico com a sensação de que o Atlético, até pelo fato inédito e raro de poder jogar contra o Botafogo no Rio de Janeiro, né, onde eles são tão perigosos, sem o apoio da torcida, talvez pudesse ter arriscado um pouquinho mais nos contra-ataques para, quem sabe, sair com uma vitória lá do estádio Newton Santos, né? Então, gente, de um modo geral, não dá para se negar que seja um bom resultado, especialmente considerando que o Atlético pegou o Grêmio e venceu fora de casa, agora enfrentou o Botafogo e saiu com um empate. Na sequência, a gente tem 2 partidas dentro da Liga Arena, salvo engano, são América Mineiro e São Paulo, então 2 oportunidades do Atlético pontuar muito bem e se estabelecer aí no grupo de cima da tabela. Acho que também vale destacar mais uma boa atuação do Thiago Heleno, que conseguiu completar, acho que 12 ações defensivas, foi bastante preciso e bastante participativo com a bola. Bom para o General, que vem sendo aí bastante questionado, mas hoje fez sim uma boa partida. Acho que acho que existe uma certa forçação de barra em quem não enxergou uma falta no lance do gol do Botafogo e quis transformar o Thiago num jogador que não enfrentou o contato como poderia. A meu ver, ele estava no ar. Você não tem como se defender sendo empurrado estando no ar. Então, para mim, excelente partida do General, excelente partida do Fernandinho, mais participativo com a bola, que é uma coisa que a gente espera muito dele. Mais uma boa partida do Zapelli. Gostei do Esquivel como ala. E a gente vai ter agora, e o Wesley tem mais uma oportunidade de estabelecer o Atlético como um protagonista no campeonato a partir aí da próxima partida. Então que o time continue jogando bem, como jogou bem contra o Botafogo no Rio, acho que isso é inegável, como jogou bem contra o Grêmio lá em Minas Gerais, lá em Porto Alegre, como também não fez uma partida contra o Red Bull Bragantino na Arena. Que o Atlético saiba aproveitar esse mau momento,
consiga afastar as oscilações e começar a somar os pontos que precisa para conquistar a vaga que é tão desejada na próxima edição da Libertadores. E vocês, gente, o que acharam de tudo, né? Da partida, da atuação do Atlético, da situação envolvendo a queda de energia? Vocês acham que teve ou não culpa do Botafogo? Quero ouvir a opinião de vocês. Vocês sabem que eu leio todos os comentários e respondo todos os comentários. E então é isso, gente. Eu agradeço pela audiência e pela paciência de vocês. Peço mais uma vez que deixem o like, se inscrevam no canal, compartilhem o conteúdo nas redes sociais. A gente volta a falar de Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra do Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.